Olá pessoal, bom dia a todos. Então vocês me escutam bem? Podiam me dar um feedback? Como é que tá chegando a transmissão daí para vocês? Ok, beleza. Pessoal, então vamos começar a nossa aula hoje, tá? Ok. Nossa aula vai ser um pouco diferente, vamos utilizar um software de geoprocessamento de dados, certo? O chamado aí Global Mapper. Passei para vocês um link em que eu mostro, certo, como é que se faz a instalação e como é que se faz o craqueamento, né, pós-instalação, tá? E aí eu espero que vocês tenham conseguido aí fazer a instalação, não tenha tido nenhum problema. Alguém teve algum problema com o software? Todo mundo conseguiu fazer? Todo mundo conseguiu instalar aí direitinho? Sim ou não? Pessoal, eu estou gravando, tá, essa aula, então qualquer coisa eu vou estar disponibilizando para vocês a gravação aí após, né, concluirmos a nossa aula de hoje, tá? Essa será uma primeira de duas aulas, então a próxima aula será online, não sei se semana que vem tem algum feriado, eu acho que não, mas a próxima aula também será online, também nesse horário, também utilizando o Global Mapper. Por quê? Porque o que nós iremos fazer? Nós iremos estar vendo hoje a parte de locação da barragem, que é a aula 2. Então, passei para vocês um problema. Quem não baixou o material, pessoal, deixa eu copiar aqui o material da aula. Só um minuto. Copiar, pronto. Vou colocar aqui na pasta, nas mensagens daqui da chamada, tá? Então, quem não baixou o material da aula, que é o que nós iremos analisar, eu peço que vocês façam, certo? Baixa aí rapidinho, não é muita coisa, tá aí fixado no chat da gente aí, da nossa videochamada, tá? Então, pessoal, como eu estava falando, essa aula terá duas partes. Eu vou passar para vocês um problema, no caso aqui a gente vai analisar um problema em conjunto, tá? Como se fosse uma alocação, né, para um cliente, uma situação real aqui. Como é que vocês começam a fazer aqui a alocação, em que locais você vai definir ali, né, possíveis eixos barráveis, e a partir, né, desses dados nós vamos fazer os estudos cartográficos para determinação da bacia e, se der tempo, né, eu estou querendo terminar no máximo 11 horas essa nossa aula, tá? Mas se der tempo a gente tenta fazer aqui pelo menos a geração da cota área e volume, tá? Pessoal, podemos começar? Tudo bem? Eu vou projetar aqui a minha tela para vocês. Só um minuto. Ok, gente, então vocês estão vendo aí a minha tela, tá? Pessoal, no vídeo tutorial, esse é um vídeo tutorial de instalação da versão, acho que é da mesma versão ou uma versão um pouco 26.0 de vocês, tá até inclusive mais atual, tem algumas atualizações na 26.1, tá? Então, pessoal, é muito importante que alguns alunos passam direto quando faz aqui a instalação. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui nesse vídeo eu mostro como é que você faz a instalação, passo a passo, certo? Instalação bem simples de Windows. Então você vai procedendo aí, clicando em Next, certo? E aqui é muito importante, você precisa saber onde foi instalado o software para fazer o craqueamento. Por que eu estou falando isso?
Às vezes o aluno só faz a instalação do software e não craqueia, tá, pessoal? Não é uma versão free. Então, depois de finalizado, ó, eu vou lá na pasta crack. Copia o crack, tá? E vai lá no C, arquivos de programas, procura aí o Global Mapper e clica em substituir, tá? É possível em algumas situações do próprio Windows, Windows Defender, né, o firewall do Windows, o antivírus, deletarem esse arquivo executável, tá, pessoal? Aí você tem que desativar aí o antivírus de vocês para ele permitir, né, ou adicionar as exclusões, certo? Para ele permitir fazer esse craqueamento. Gente, alguém teve alguma dificuldade com essa instalação? Todo mundo conseguiu fazer e craquear, inclusive? Sim ou não? Ok. Beleza, gente. Então vamos lá. Então, se vocês não tiveram nenhum problema, vamos começar aqui, tá? Depois de instalado, vou aproveitar, vou fazer aqui com vocês, vou baixar o material, ó. Material da aula 4, tá no link aí no chat de vocês e também tá aqui no link no Google Sala de Aula. Vou clicar aqui e vou baixar, pessoal, ó, todos esses arquivos aqui, tá? Então vou baixar aqui. Ele vai compactar. E vai fazer o download, tá? Então, turma, aqui são alguns arquivos básicos, certo? Que eu tenho. Vou copiar ele. Vou aqui para minha área de trabalho. Material aqui para aula. Vou colocar aqui aula terça-feira. Parte 1. Ok. E aqui eu vou extrair esses arquivos aí que eu passei para vocês, tá, gente? Então, nesses dados que vocês estão vendo aí, eu tenho, né, um arquivo TIFF, um arquivo no AutoCAD, um outro arquivo TIFF e outro arquivo em KMZ, tá? Eu vou já explicar para vocês como é que vocês irão fazer com esses arquivos, mas basicamente são as informações que nós temos do objeto de estudo. Nós iremos estudar a locação, pessoal, de uma barragem para o distrito aqui de Caipu, Cariú, Ceará, tá? Então, aqui nós iremos fazer uma análise de como é que o relevo local e quais são os possíveis pontos, né, estratégicos ali para fazermos aí a construção ou o projeto da barragem. Pessoal, uma vez que vocês baixaram aqui os arquivos para a nossa aula, tá? O que nós iremos fazer? Eu vou abrir aqui onde está o software. Vocês vão procurar aí por Global Mapper. Eu tenho aqui, inclusive, duas versões instaladas, a 26.0 e a 26.1. O que eu passei para vocês foi a 26.1, que é um pouco mais atualizado, tá? Então, vou abrir ele aqui. Vai demorar um pouquinho, mas tudo bem. Vamos aguardar. Ele abriu aqui. Pronto. Então tá aqui o meu software aberto, tá, pessoal?
Aqui em cima ele está mostrando que está registrado, tá? Então, aqui é mostrado, né, que o software está craqueado, tá? Então, vocês podem estar utilizando aí com todas as suas funcionalidades. Pessoal, uma vez aberto aqui o software, o que nós iremos fazer? Certo? Vocês vão aqui em Open Data, ó. Tem aqui alguns links aqui bem no início aqui do software. Então vocês clicam aqui em Open Data Files. E aqui eu vou procurar material de aula, aula de terça-feira. E aí eu vou pedir, pessoal, para vocês abrirem esse aqui, ó, Distrito de Caipu, Cariús, Poligonal, tá? Então clique aí em abrir. E aqui está mostrando para vocês, certo? O distrito de Caipu, na cidade de Cariús, aqui no Ceará, tá? A imagem não está lá essas coisas, mas dá para vocês terem uma noção, né? Que você tem aqui, eu acho que se não me engano é uma CE, e ao redor aqui da CE tem várias edificações, tá, gente? Então, dá para vocês terem uma noção aqui que é um distrito pequeno, não tem muitas casas, né? Então, mas tudo bem, apesar de ser um distrito pequeno, tem suas necessidades, inclusive necessidades, né, hídricas aí, para abastecimento desse local. Então, pessoal, a ideia é justamente avaliarmos um possível local para a construção de uma barragem. Como é que nós iremos fazer? O Vinícius falou alguma coisa, pessoal, o professor comentou, queria gravar essa aula? Sim, tá gravando, tá? Deixa eu checar aqui também. Tá sim gravando, tá? Depois eu vou disponibilizar para vocês, tá, pessoal? Ao final da aula, eu vou colocar um link de um formulário, ainda vou gerar esse formulário, tá? Porque depende ainda muito do que a gente vai abordar aqui nessa primeira aula, certo? Eu espero conseguir ver com vocês até cotar e volume, tá? Mas se não conseguir, tudo bem, eu ajeito lá um formulário para vocês me mandarem o material, certo? O projeto que vocês fizeram hoje, tá? Então, pessoal, a ideia é justamente fazermos uma análise regional aqui em volta desse município, tá? Como é que eu faço esse tipo de análise, pessoal? Existe aqui, estava até dando uma olhada aqui, no projeto Topodata, vocês podem ver aqui, tá? O projeto Topodata, pessoal, o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, pegou, certo? Os dados da SRTM, né, levantados aí pela NASA, e fez um aprimoramento desses dados, tá? Melhorou a resolução da restituição aí e gerou várias ortocartas, tá? Eu não sei por que raio, gente, eu não estou conseguindo baixar essas ortocartas. Nesses últimos anos tem tido muita dificuldade em baixar, depende muito do navegador e tal, mas eu vou ver direitinho, certo? E passo para vocês como é que você consegue baixar. Era para clicar aqui nesse link onde está escrito altitude, ele permite baixar, mas ele vai redireciona para não sei para onde e não baixa nada. Então eu vou ver direitinho, pessoal, porque às vezes até o navegador que não permite o download, alguma coisa do tipo, tá? Mas nesse site você consegue baixar, certo? As ortocartas, eu pelo menos conseguia baixar, mas eu vou passar para vocês
o link certo e as instruções de como é que você conseguiria baixar esses dados, tá? Então você procuraria aonde está o município, no caso aí, município de Cariús. Eu não lembro onde fica Cariús, se fica mais, acho que fica mais ao sul aqui do Ceará. Mas enfim, pessoal, você vai buscar aí o município de Cariús e baixar a ortocarta correspondente, um desses quadradinhos aqui, tá? No caso aí, gente, eu já passei para vocês, certo? Um arquivo já preparado, tá? Para não perdermos tempo. Então, como é que você vai fazer? Então, depois que você baixa essa carta, você vai analisar ela. Então, para fazermos isso, eu vou pedir para vocês irem aqui em Open Data, certo? Então, vocês vão clicar aqui nesta pasta, Open Data, e vão abrir justamente esse arquivo TIFF chamado carta. Então, abram aí, esse arquivo é um arquivo de quase 16 MB, tá? Vou abrir aqui com vocês. E aqui nós temos a nossa carta que nós iremos trabalhar, tá? Vocês notem que eu, ao passar o cursor pela carta, ele mostra aqui embaixo as coordenadas, né? As coordenadas UTM, inclusive a elevação, tá, pessoal? Aqui, por exemplo, eu estou com uma elevação aí da ordem de 336 metros, 482, 536. Então, dependendo aí do local, né, se as cores forem mais quentes, ou, né, no caso aí tendendo para o vermelho, você tem elevações maiores. Se você for aqui para o azul, cores mais frias, ele tem elevações menores. Então aqui ele está variando desde 268 até 626 metros. É a cota máxima que eu tenho aqui nessa carta. Pessoal, todo mundo acompanhando? Tudo bem? Todo mundo está conseguindo aí abrir os arquivos direitinho? Beleza. Pessoal, aqui o nosso município ficou por baixo, né? Ó, você tem aqui a carta e o município que era para estar aqui, nessa posição, está embaixo. Você pode simplesmente fazer o seguinte, aqui onde você tem as camadas, você pode, deixa eu ver se tem um jeito fácil. Aqui não tem, eu vou ter que fazer manualmente mesmo, tá? O que você faz, pessoal? Normalmente, o arquivo que está mais embaixo, ele fica no teu projeto, aqui no projeto, mais em cima. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar a carta e vou arrastar para cima. Então, eu selecionei aqui a layer, né, a camada carta, e eu vou arrastar, ó, segurando com o mouse, vou puxar para cima, tá? Ou, né, a mesma coisa que eu posso simplesmente puxar o distrito de Cariús, ó, selecionar aqui o distrito de Cariús, a camada, né, desse distrito, selecionando, clicando o mouse com o botão esquerdo, clico, segurando e puxo para baixo. Vocês notam, ó, que ele arrasta e aí ele fica em cima da carta que nós estamos analisando, tá? Eu estava vendo se tinha algum comando aqui para cima e para baixo. Normalmente tem alguns softwares que permitem, né, você fazer aqui em algum botãozinho virtual, mas tudo bem, aqui só arrastando mesmo, tá? Quando eu fiz então essa reorganização aqui das camadas, né,
você vai ter a carta embaixo e o distrito em cima. Então, pessoal, vocês estão vendo que nós temos aí o relevo. O que eu preciso mais? Gente, para locar uma barragem, eu vou precisar dos rios, certo? Existem algumas fontes de informação. Que fontes são essas? Por exemplo, a CPRM é um órgão que disponibiliza, certo, dados de informações, né, geolocalizadas ali, tá? Rios, estradas, enfim, falhas geológicas, informações de solos, de rocha, de algumas regiões. Então eles fornecem, certo, alguns dados, não só a CPRM, acho que a ANA também fornece, FONSEMI, COGÉ. Então tem muitos órgãos, né, públicos que fornecem dados georreferenciados que permitem você trabalhar com essas informações, tá? Eu acho que eu tenho aqui, eu vou ter que procurar aqui, deixa eu ver se eu encontro mapas. Deixa eu fazer uma busca aqui no meu computador. Não sei se eu vou estar com essa pasta. Ah, tá aqui. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Não, isso aqui é outra coisa. Deixa eu ver aqui. Eu vou procurar depois, pessoal. Mapas índice. Eu acho que talvez aqui. Pronto. Não. Aqui eu tenho, certo? Algumas informações. Por exemplo, aqui da COGÉ, eu tenho algumas informações georreferenciadas. Vim aqui em dados. Isso aqui eu posso disponibilizar para vocês, gente. Base cartográfica. Eu tenho aqui a base cartográfica do Ceará, por exemplo, tá? E que eu tenho várias informações de altimetria, geologia, hidrografia, limites estaduais, municipais, malha viária, enfim. Então, cada pasta dessa tem várias informações, certo? Georreferenciadas. Eu vou poder depois passar e compartilhar aí com vocês, certo? Numa pasta extra. Então, pessoal, aqui eu estou apenas mostrando para vocês, né, como é que você consegue esses dados. Por exemplo, essa carta a gente conseguiu pelo INPE. Que mais? O que nós iremos fazer agora, pessoal? Eu vou botar aqui, eu vou adicionar ao meu projeto informações de rios, tá? Como é que você faz isso? Pessoal, para buscar aqui as informações de rios, você novamente clica aqui em Open Data. Então, toda vida que você quiser adicionar qualquer camada, vamos aqui em Open Data, clica ali na pastinha, e aqui vocês buscam o arquivo rios, que eu disponibilizei para vocês. É um arquivo em KMZ, tá? Então, vamos abrir esse arquivo aqui, rios. E olha só, ele já apresenta aqui para a gente os rios desta região, tá? Então, com esses rios eu consigo ter mais ou menos uma ideia, né, de onde eu vou colocar a minha barragem, tá? Para você criar uma barragem, você precisa necessariamente ter um rio ali, certo? Para barrar e gerar a acumulação desse rio. Ok, pessoal. Então, uma vez colocado aqui os rios, o que nós iremos fazer, pessoal? Somente os rios
Dá para ter uma breve noção, certo? Eu posso, por exemplo, colocar a minha barragem ao longo deste braço aqui, ó, desse rio. Tá? Aqui está mais ou menos a nascente dele. Eu posso estar ao longo deste rio projetando a minha barragem. Poderia pensar neste outro rio que passa aqui do lado do meu distrito, que eu quero beneficiar. Posso pensar também, ó, neste rio aqui e neste rio aqui, tá? Então você tem algumas alternativas aí que você pode estar escolhendo. Antes de mais nada, pessoal, antes de prosseguirmos, como é que eu vou fazer para definir onde é o local mais adequado? Eu tenho que analisar o relevo, tá? Como a carta ela tem dados de elevação, pessoal, vocês estão vendo aí, cores mais quentes são mais elevadas, cores mais frias são menos elevadas. O que nós iremos fazer? Nós iremos gerar curvas de nível para conseguir analisar o terreno adjacente ali àquele meu distrito e assim conseguir ter uma noção, né, de um possível eixo barrável para a nossa barragem, tá? O que vocês irão fazer, pessoal? Vamos aqui. Vocês vão procurar aqui, ó. Aqui em cima, gente. Vocês vão procurar análise aqui do terreno. Certo? Clica aqui em análise do terreno. E vocês vão procurar essa opção aqui. Certo? Generate Contours, né? Que é gerar contornos. Ele tem um ícone que é como se fosse um morro ali, com algumas curvas de nível, tá? Então procure aí, nessa opção aí de análise do terreno, gerar contornos. Então vou clicar aqui. E aqui, pessoal, nessa janela, vocês vão colocar contorno de 5 metros, tá? Ó. Então, aqui na minha janela, vamos criar contornos de 5 em 5 metros. Esse vai ser o intervalo, tá? Então, aqui em intervalo do contorno, coloque de 5 em 5 metros. Uma vez colocado aqui, 5 metros, vou dar um OK. E esperar gerar os contornos aí da minha região. Pessoal, muito importante, viu? Quando vocês forem gerar o contorno, a carta, você tem que ter uma base embaixo com elevações, tá? Se você, por exemplo, não tiver carta nenhuma, ó, vou apagar aqui a carta. Se você for lá em gerar contornos, vem aqui novamente em análise do terreno, gerar contornos, ele dá um erro, né? Diz que precisa de um grid de elevação aí para extrair os dados de elevação, tá? Então, você tem que ter aqui uma base elevada para conseguir gerar aqui os contornos do teu problema. Tudo bem, gente, até aqui? Perguntas? Dúvidas? Alguém está tendo alguma dificuldade em acompanhar a aula? Professor, eu só queria saber, esses 5 metros, eles são plano vertical ou horizontal de corte? São intervalos de 5 em 5 metros, são curvas de nível, certo? De 5 em 5 metros que ele está interpolando, tá? Então você tem aqui as informações do terreno, ele vai gerar curvas, certo? Aqui na nossa planta, como se fosse uma planta topográfica, com intervalo de 5 em 5 metros, tá? Ele gera aqui, vocês podem ver, ao aproximar com o cursor, pessoal, ó,
Vocês notem que ele está gerando curvas intermediárias de 5 em 5. E tem aqui umas curvas mestras, né, que é o que nós chamamos, né, na topografia, eu acho que deixa eu ver aqui qual é o intervalo. Aqui é uma curva de 25, 325, 350. Pronto, de 25 e 25 metros, ele gera essas curvas aqui, chamadas mestras, né? E de 5 em 5 metros, as intermediárias. Tudo bem? Beleza, gente? Então ele está gerando aqui uma planta topográfica, basicamente, tá? Ele tem os dados do terreno, a nossa imagem é uma imagem levada, tá? É uma imagem que está georreferenciada no x e y, mas tem informações no eixo z, tá? E isso aqui é uma interpolação, né, dessas informações exatamente no eixo z, tá? Pessoal, eu estou dando aqui um zoom in e zoom out com a própria roda aí do mouse, né, o scroll aí do mouse, mas vocês podem, né, professor, não tem um mouse aqui, eu tenho, né, só aqui, eu estou só no notebook sem mouse. Vocês podem fazer isso aqui, ó, onde você tem aqui, por exemplo, o comando pan, que é a mãozinha, né, você pode clicar e você pode arrastar o teu projeto para onde você achar interessante. Você pode clicar aqui no zoom in, ele dá um zoom, e zoom out também dá um zoom afastando, tá? Então, vocês podem navegar aí no projeto de vocês com essa ferramenta aqui em cima, certo? De zoom. Então, beleza, gente. O que nós iremos fazer? Vamos analisar os rios e o relevo adjacentes aqui ao meu problema, tá? O meu distrito aqui de Cariús. Eu vou analisar primeiro este rio aqui, ó. Onde é um bom local para projetar minha barragem, pessoal? Esse bom local que vocês devem procurar é justamente o local onde as curvas de nível, pessoal, elas se fecham. Por quê? Eu vou usar aqui esse comando, ó, Feature Info Tool, tá? É de informação. Então vocês vão procurar aqui, ó, em cima. Eu tenho aqui como se fosse uma régua, né? Que é de Measure Tool, né? Que é justamente de medida. E tenho aqui de informação, certo? Essa de Feature Info Tool é justamente para obter informações de qualquer coisa que tu tem no teu projeto. Então eu vou clicar aqui onde você tem essa bolinha aqui com o i. E aí você pode clicar, por exemplo, aqui na curva de nível. Ele vai te dar as informações, ó. Feature Information. Ele te dá aqui que a última vez que eu modifiquei ela, a elevação. Enfim. Então, pessoal, eu estou clicando nessa curva de nível, que está na 4325, para vocês verem, ó. Ela está muito aberta. Então, não é interessante um vale tão aberto assim, certo? Por quê? Porque você vai ter muito aterro para construir aqui nesse vale, tá? Você tem mais ou menos aqui, acho que talvez quase 1 quilômetro de distância desse ponto a este outro ponto, tá? Mas à medida que você olha mais para montante, pessoal, vocês podem ver que aqui começa a ficar interessante, ó. Aqui é um boqueirão. Nesse ponto aqui seria um bom lugar para você colocar a nossa barragem, certo? Ó, que as curvas de nível aqui, ó, elas se estrangulam, tá? Então aqui seria um bom local para colocar a barragem. Gente, eu projetei aqui curva de 5 em 5 metros para não ficar muito carregado aqui no meu projeto, tá?
e assim eu consegui analisar. Mas assim, curva de 5 em 5 ou 10 em 10 metros já é mais que o suficiente para tu analisar onde é que vai ser um possível boqueirão, tá? Então, pessoal, aqui seria um bom local, certo? Eu poderia estar colocando a minha barragem aqui. Não está muito distante do meu distrito que eu quero beneficiar. Então, você tem um estrangulamento, certo? Nesse ponto aqui. E aqui o que eu poderia fazer, gente? Eu poderia colocar minha barragem aqui, nesse vale, fechando esse vale. E o meu vertedouro, ou eu coloco aqui, ou eu coloco aqui, vocês podem ver que eu tenho uma célula topográfica aqui, nessa região. Aqui é uma região de baixa, tá? Então você tem aqui uma baixa elevação, ok? Seria um possível local para o meu vertedouro. Como é que eu vejo o relevo desse terreno, pessoal? Nós podemos fazer o seguinte, ó. Eu vou fechar aqui essa janela de informações. E eu vou pedir para vocês, pessoal, procurar aí. Deixa eu ver aqui se eu encontro aqui em cima. Vetor análises. Digitalizar. Aqui, ó. Pessoal, aqui em Tools, você pode procurar aí um comando chamado Path Profile, certo? Então você vai procurar esse comando aí, desse Path Profile, ou Alt L, né? Ele tem até um atalho. Então eu vou clicar nele. E aqui, pessoal, eu consigo gerar um eixo. Ó. Eu vou clicar aqui, ó, nesse morro. Ele vai começar a criar uma linha, tá? E eu vou aqui, ó, do outro lado, clico com o botão direito do mouse. Certo, pessoal? Então, clico aqui com o botão direito desse outro lado. E olha só o que ele gerou, gente. Ele gerou um perfil do meu terreno, ó. Aqui, ponto mais alto. Aqui, o ponto mais baixo, que é justamente no leito do rio. E aqui, um ponto mais alto, tá? Eu posso fazer o seguinte. O meu eixo não precisa necessariamente ser uma reta. Eu posso gerar uma poligonal pegando pontos que eu acho mais interessante. Eu quero analisar, por exemplo, esse relevo aqui, certo? Pertencendo ao meu eixo. Então, ó, eu vou criar novamente, tá, pessoal? Para criar novamente é só clicar de novo no teu projeto. Eu vou clicar aqui, ó, neste morro um pouco mais acima, porque eu quero ver este vertedouro aqui. Então, ó, vou clicar aqui. Clico aqui novamente. Clico aqui desse outro lado. Clico aqui novamente. E vou clicar aqui com o botão direito para finalizar. Então, criei uma poligonal, pessoal, para analisar esse eixo. Então, ó, ao clicar com o botão direito aqui, ele refaz o teu eixo, certo? E aqui vocês notem que temos sim, ó, nesse ponto aqui, nessa região aqui, nós temos uma célula topográfica. Sobe aqui um pouquinho, desce aqui no boqueirão, e aí vai subindo, ó, à medida que eu vou analisando, certo? O terreno ele vai subindo aí o morro, tá? Essa elevação aí. Mais uma vez, ó, eu clico, qualquer ponto aqui, clico aqui nessa outra elevação, como é que eu consigo ver que é uma elevação? Pelo próprio contorno aqui da curva de nível, né? Então, à medida que você vai tendo, né, esse fechamento aqui, né, característico, né, você vai tendo uma elevação, uma depressão. Então, aqui eu vou clicar aqui desse outro lado, e eu vou subindo,
e aí eu clico no botão direito e ele gera um novo eixo, tá, pessoal? Turma, todo mundo conseguiu fazer aí? Sim? Então, ó, novamente, eu vou clicar aqui com o botão esquerdo do mouse, esquerdo, esquerdo, direito. E aí eu fecho, certo, o meu eixo, tá? Gente, esse é um possível eixo? É, tá? Se analisarmos o terreno, uma coisa importante, tá? Uma coisa importante. Esse boqueirão ele é encaixado? Como é que eu sei se o boqueirão é encaixado, pessoal? Ó, vocês notem que quando eu dei um extend aqui nessa janela do perfil, eu posso estar projetando a minha barragem aqui, fechando aqui, ó, esse vale, tá? Mais ou menos aqui, ó. Eu posso estar criando a minha barragem nesse vale, certo? Eu tenho aqui uma distância de 350 metros. Onde é que eu estou vendo essa distância? Bem aqui embaixo, tá, pessoal? Aqui está quase zerado, 28, 60, 119. Então, é mais ou menos 300 metros que eu poderia construir de barragem. Excelente, tá? Então, tá excelente aí, certo? O tamanho da minha barragem. De altura, eu teria aqui mais ou menos 11 metros, tá? Não seria uma grande barragem, tá? E o meu vertedouro poderia ser nessa posição, certo? Aqui do lado esquerdo, ok? Então a gente poderia estar colocando o vertedouro aqui e fazer o vertimento aqui para essa célula topográfica. Pessoal, quando você vai analisar o boqueirão, é importante analisar isso aqui, ó. Essa inclinação aqui. Vocês estão vendo que a minha inclinação, pessoal, está dando mais ou menos 11% de declividade. Desse lado e deste outro lado, algo em torno de 9%, 10%. Existe um limite, gente? Não. Não existe oficialmente um limite. Eu, particularmente, até pela minha experiência, gente, algo até 20% é aceitável. Acima disso, pode dar problemas de trincas, como vocês viram em Piaus. Qual é a declividade em Piaus, pessoal? 40%. A declividade do terreno é 40%. Para cada desnível de 40 metros, você tem 100 metros de deslocamento horizontal. Então é 40% lá em Piaus, pessoal, e por isso deu problema. Outras barragens que nós temos, por exemplo, eu estava até olhando ontem alguns exemplos, Jaburu, que fica em Tianguá, tem uma declividade de 18%. Benguê, uma declividade de 22%, certo? Fronteiras, que é uma barragem que eu projetei, que eu tive participação no projeto, tem uma declividade de 15%, entre outras, tá? Então, normalmente, 20% é aceitável. Ah, passou um pouquinho, mas tudo bem. Aí você tem que fazer uma análise um pouco mais criteriosa se você passar desse valor, tá? Isso quem está falando sou eu, tá, pessoal? Não tem uma referência bibliográfica ou... né, porque isso depende muito do tamanho, da altura da barragem, níveis de tensões, tipo de solo, enfim. Então, nem sempre, né, uma barragem, por exemplo, que tem uma declividade de 15%, por exemplo, pode dar problema para uma barragem, para outro tipo de projeto, não pode ser que não dê. Então, eu particularmente eu gosto de adotar um limite máximo de 20%. Então,
Uma declividade como essa está aceitável, tá, pessoal? Abaixo de 10% está ótimo, tá? Para projetando a nossa barragem, ok? Pessoal, perguntas até aqui? Dúvidas? Tudo bem? Então, gente, eu vou fazer aqui só um eixo mais simples, tá? Eu não preciso dessa elevação toda, até para simplificar aqui a vida de vocês. Eu vou clicar aqui, ó, pegando mais ou menos aqui, deixa eu dar um zoom. Vou pegar aqui, ó, um eixo pegando aqui mais ou menos quase no meio e indo reto para esse outro lado, tá? Vou pegar aqui mais ou menos. Pronto. Vou pegar um pedacinho dessa curva de nível, gente, tá um pouquinho mais baixa, tá? Ó, eu vou até aqui no bico dessa outra curva de nível, tá? Por que eu estou fazendo isso, gente? Eu estou deixando mais reto. Esse outro eixo que eu tinha gerado está muito inclinado, tá? Então eu vou pegar ele um pouco mais reto para minimizar também a distância horizontal, tá? A distância aí do eixo. Então eu vou chegar aqui, ó, bem aqui e vou clicar com o botão direito, tá? Então tá aí o meu projeto, o meu boqueirão e o meu vertedouro. Gente, o meu vertedouro, vocês estão vendo que está na cota mais ou menos 338. Aqui, 323. Dá para fazer tranquilo uma barragem aí mais ou menos, certo? De 10 a 15 metros de altura, tá? Pessoal, feito este boqueirão, o que vocês vão fazer, ó? Eu vou aqui em File e vou salvar Save Path to New Layer, tá? Então, eu vou salvar esse meu eixo como uma nova layer. Então, cliquem aí, pessoal, nessa opção, tá? Pronto. Vocês notem que ele gerou aqui, ó, Path Profile, ele criou uma camada. Vocês precisam apenas agora fechar o perfil aí do boqueirão e vocês notem que ele gerou, deixa eu até tirar aqui a carta, ele gerou aqui, certo, o eixo no boqueirão aqui que nós escolhemos, tá? Pessoal, todo mundo conseguiu fazer aí? Tudo bem? Todo mundo acompanhando? Ok. Gente, eu poderia escolher outro local? Poderia, ó. Mais a montante, eu tenho essas opções aqui, ó. Eu poderia colocar aqui tranquilamente a minha barragem. Ó, eu tô aqui um pouco, deixa eu localizar vocês aqui, ó. Um pouquinho mais a montante desse eixo, ó. Aqui tem um estrangulamento. Poderia colocar minha barragem aqui, nessa posição? Poderia, tá? Deixa eu gerar aqui um eixo, ó. Aqui você poderia estar colocando, certo? A nossa barragem, tá? Deixa eu ver a declividade. 14, 15%, tá ótimo. Nada muito exagerado, tá? Eu só acho que talvez eu não conseguisse colocar o meu vertedor aqui. Eu teria que, de repente, escavar uma das ombreiras, certo? Mas seria um possível local, tá? Seria um possível local aqui, este ponto. Mas a montante, gente, começa a ficar mais complicado para o teu projeto, tá? Ó, aqui é outro possível local, ó. Aqui eu poderia colocar a minha barragem, certo? Tem aqui um boqueirão razoável também. Só que à medida que você entra, mais a montante fica mais distante, fica mais
caro o teu projeto. Por quê? Porque é interessante, primeiro, gente, colocar o teu eixo, né, o eixo de projeto mais perto do distrito, do local que tu quer beneficiar. Outra coisa, à medida que tu olha mais distante, gente, à medida que tu vai colocando mais distante, a questão de logística, inclusive para construir, certo? Você vai chegar aqui, não, quero construir minha barragem aqui, tem um ótimo boqueirão, tá aqui o meu eixo, eu vou construir aqui. Você vai olhar, gente, não tem nada ali, não fica perto de nada. Aí, muitas vezes você tem que criar ali, né, um, uma área, né, para justamente colocar os equipamentos, pessoal e tudo, né, o canteiro de obra e tal. E aí esse canteiro de obra vai ficar muito distante de onde o pessoal vai dormir, de onde o pessoal vai lanchar. Aí eu teria que, né, colocar, de repente, cozinha, refeitório, etc. Né? Aí dependendo aí da distância, isso acaba encarecendo cada vez mais. Não só essa questão local, né, de beneficiar o local que você quer fazer, mas também questão, né, de logística acaba encarecendo o teu projeto, tá? Uma alternativa seria, gente, ó, esse rio aqui do lado eu já falei, seria uma opção, seria, mas só que você colocar neste rio, ó, teria uma opção aqui, viável. Aqui, por exemplo, poderia ser uma alternativa. Minha barragem aqui, certo? E o meu vertedouro possivelmente aqui, tá? Então, pessoal, aqui seria uma solução interessante. Só que você não tem uma área de drenagem tão grande. A tua área de drenagem é só essa região aqui. Então, talvez o teu reservatório fosse ficar muito pequenininho, tá? Mas poderia ser? Poderia ser uma alternativa. Este eixo aqui ficaria do lado da tua área que será beneficiada, tá? E aí você poderia estar construindo a barragem, vertedouro, tá? Esse outro rio aqui já fica um pouco mais distante, já não é interessante, mas também poderia ser, certo? Você poderia procurar, né, onde tem aqui um estrangulamento, ó, aqui seria um ponto interessante de estar colocando a barragem aqui do teu projeto, tá? Então, pessoal, aqui é só algumas alternativas, certo? A mais interessante que eu vi seria esse eixo ou este eixo, tá? Então, essas duas alternativas seriam as mais interessantes aqui para o meu projeto, tá? O ruim desse eixo, pessoal, é que você vai pegar aqui, ó, dependendo aí de como é que é a cota de elevação e tudo, você pode inundar, certo? Deixa eu salvar esse eixo aqui, salvar ele também, tá? Então, esse eixo, eu poderia estar inundando algumas casas aqui, certo? Dependendo aí da cota que o reservatório ficaria, talvez eu pegasse aqui algumas edificações, certo? E aí eu teria que ter um cuidado de remanejar esse pessoal caso tenha algum impacto, certo? Do reservatório aqui, tá? Pessoal, vamos então escolher, eu vou escolher este aqui, principalmente por causa da célula topográfica bem definida, tá? E aí, o que eu vou fazer, gente? Só para a gente finalizar nossa aula, tá? Eu vou criar a bacia hidrográfica, tá? Vou criar a bacia hidrográfica deste eixo aqui, tá bom?
Então, vou analisar, pessoal, onde é um possível, né, qual é a área de possível drenagem deste eixo que eu escolhi. O que vocês vão fazer, pessoal? Vou dar um zoom aqui, onde está meu eixo. Vou clicar. Vocês vão procurar aí, pessoal, esta ferramenta aqui, ó, Digitizer Toolset. Ou você também pode vir aqui, Digitizer, criar ponto. Tá, pessoal? Tem essas duas formas. Ou você procura o ícone, ou você vem aqui, né, do lado de Tools, ó. Então você vem aqui em Digitizer, procura aqui criar ponto, ó, Create Point, e aí você clica aqui, ó, criar ponto. O que é esse ponto que nós vamos criar, gente? É justamente o ponto em que toda a drenagem da bacia vai convergir para este local, para este ponto, tá? Então, eu vou clicar e eu vou, ó, aproximar meu cursor, gente. Vocês notem que ele liga magneticamente aqui, certo? Ao longo do rio, eu vou clicar bem aqui, ó, bem pertinho do meu eixo, pode ser até bem em cima do eixo, tá? Você vai clicar e gerar um ponto. Clique, ó, bem em cima do eixo. Eu vou colocar aqui barragem. Opa, escrevi tudo errado. Barragem. E aqui, gente, ó, em Layer, você vai clicar, ó, criar nova layer. Eu vou criar um ponto, né, numa layer à parte. Você vai colocar o nome dessa layer. O nome da layer também pode ser barragem, não tem problema não. Ou qualquer outra coisa que vocês queiram, apenas para identificar essa layer, esse ponto que nós estamos criando, tá? Coloquei aqui, vou dar um OK. Então, só clicar aqui no botãozinho OK. E ele criou um ponto ali no local. Este ponto, pessoal, servirá de base para nós analisarmos a bacia hidrográfica. Todo mundo conseguiu acompanhar até essa parte? Alguém quer que eu repita? Tudo bem? Beleza. Agora, o que eu vou fazer, gente? Eu vou gerar a bacia hidrográfica do meu projeto, tá? O que eu preciso, gente? Ó, para não me atrapalhar, eu vou apagar algumas camadas. Eu vou apagar aqui, ó, o eixo, os eixos aqui que eu gerei, as curvas de nível, os rios, tá? Aliás, os rios eu vou deixar. Aliás, não, apaga, depois a gente bota de novo, tá? Que eu vou explicar para vocês mais para frente. Deixa apagado. Eu só estou deixando aqui, pessoal, a carta. A carta obrigatoriamente tem que estar ativa. O distrito. E aqui a barragem, ó, onde tem um pontinho, tá? Então deixa aí, pelo menos, a carta e o pontinho. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou selecionar esse pontinho. Eu vou clicar aqui, ó, na minha ferramenta de informação, ó, Feature Info Tool. Você também pode vir aqui em Tools e procurar aqui, ó, Feature Info. E você vai clicar no ponto, ó, onde tem a barragem. Vocês notem que ele dá a informação aqui, ó, nome barragem, layer barragem, certo? Elevação, ele te dá uma elevação aqui 323,85, legal. É o ponto mais baixo ali do meu rio, aproximadamente, tá? Vocês estão vendo que
o ponto ele está vermelhinho, né? Com uma auréola ali meio branca, né? Mas o ponto assim ele está selecionado. O que eu vou fazer? Vou fechar essa janela, ó. Ele vai continuar selecionado? Vai. Muito cuidado para não clicar em outro local, ó. Se eu clicar em outro local, ele desseleciona o ponto aqui da barragem. Então eu vou deixar o meu ponto selecionado, vou fechar e não clico mais em canto nenhum, porque senão acaba sumindo a seleção aqui da barragem, tá? O que eu vou fazer? Para gerar a bacia hidrográfica, eu vou procurar novamente aqui em análise do terreno, certo? E vou procurar, pessoal, essa opção aqui, ó. Vocês vão procurar aqui, Generate Watershed, né? Watershed, que é justamente gerar bacia hidrográfica, tá? Então vocês procuram aí essa opção aí de Generate Watershed. Ele tem aí 2 morros e uma gotinha d'água caindo bem no meio aí dos morros, tá? Então vocês cliquem aí. Aqui, pessoal, ele vai gerar uma bacia hidrográfica para esse ponto, tá? Mas se eu simplesmente dar um OK, ele vai gerar bacia hidrográfica, pessoal, em todo o meu projeto. Eu não quero isso, tá? Por quê? Porque dependendo da carta, gente, para gerar bacia hidrográfica em tudo quanto é canto, vai demandar muito tempo. A gente vai ficar aqui meia hora esperando. É lógico que a carta é pequena, de propósito, certo? Para deixar a aula um pouco mais dinâmica. Mas uma carta que tu baixa ali do INPE, ela é 10 vezes maior do que essa aqui que nós estamos analisando. E aí você pode ter, né, simplesmente, né, levar aí meia hora, 1 hora para gerar as bacias em toda essa carta. Então o que eu vou fazer? Eu vou somente selecionar, pessoal, a área que interessa. Eu acabei esquecendo de colocar os rios, que os rios davam uma boa ideia, mas tudo bem. Aqui eu vou fazer o seguinte, você vai procurar aqui essa segunda aba, ó, de Watershed Bounds. E nessa segunda aba, pessoal, você vai clicar aqui em Draw a Box. Você vai gerar um retângulo, uma área, onde dentro dessa área vai ser gerada a bacia hidrográfica. Então, ó, vou clicar aqui em Draw a Box. Vou dar um zoom out. E aqui, gente, é o seguinte, ó. Eu vou pegar e vou selecionar uma área retangular onde essa minha bacia vai estar contida, tá? Mas eu tenho que ser bem generoso. Então, eu vou dar aqui um zoom out e vou pegar, ó, gerar aqui com o botão do mouse. Ó, vou gerar aqui um retângulo mais ou menos como esse que vocês estão vendo, tá? Então, ó, vocês estão vendo que o ponto em análise, ele está contido aqui dentro, tá? E eu estou pegando aqui uma região, né, que englobando inclusive essa cordilheira aqui, ó, que você tem de elevações, tá? Ah, professor, eu quero pegar uma área um pouco maior. Não tem problema, ó. Você pode pegar uma área um pouco maior. Se você pegar uma área muito pequenininha, pessoal, pode ser que a tua bacia fique fora dessa área, tá? E você tem um erro, tá? Eu vou gerar com uma área mais generosa, tá? Você pode repetir essa última parte aí? Certo. Antes do anterior. Você está aqui nessa janela de Watershed. Na janela anterior. Na janela anterior, né? Então, pessoal, você foi aqui em terreno, análise do terreno, clicou aqui em gerar, né, bacia hidrográfica. Então, Generate Watershed, né? Então, você clica aqui neste
comando, ele abriu aqui essa janela, tá? Não mexe em nada na janela, tá, pessoal? Deixa esses valores default aí, certo? Não tem problema não, tá? Então, eu vou aqui sair dessa aba de Watershed Options para essa aqui, Watershed Bounds. E aí você vai clicar em Draw a Box, tá? Você vai gerar uma área, que eu vou dar um zoom out, ó, para você ter uma noção espacial maior da tua região. Eu vou gerar aqui um retângulo bem generoso, tá, pessoal? Ó. Peguei aqui quase todo o meu retângulo aí, quase toda a minha área. Pode parecer um pouco inútil, porque a minha carta é pequena, tá, gente? Mas numa carta maior, isso aqui faz mais sentido, tá? Mas tudo bem. Peguei aqui, delimitei. É aleatório? Não tem problema, tá, pessoal? Faz um retângulo aí mais ou menos parecido com esse que eu estou fazendo, ó. Que o meu ponto está dentro dele, tá? Estou pegando aqui um pouquinho mais a noroeste da minha região, ó. Você pode até pegar... não, deixa um pouquinho mais a noroeste, certo? Esse vértice aqui. E, né, quase aqui, né, bem além dessas cordilheiras, esse ponto inferior. Selecionou essa região, pessoal, eu vou dar um OK e vou dar um OK. Vocês vão ver que ele gerou a minha bacia hidrográfica dentro dessa região, tá? E olha só, gente, todo mundo conseguiu gerar as bacias hidrográficas? Alguém deu erro? Tudo bem aí? Beleza, gente. Então, ó, vocês podem ver que eu tenho a minha bacia principal e eu tenho aqui, certo, nessa outra layer de drenagem, as subbacias, tá, gente? Porque a bacia hidrográfica, né, é uma junção de várias pequenas subbacias. Então ele vai gerando ali, conforme o relevo, várias subbacias e encontra qual é a que realmente está, né, drenando aqui para esse ponto. Ó. Se vocês olharem aqui os rios, ó, por que isso aqui é uma subbacia? Você tem aqui toda essa drenagem deste pedaço aqui desse riozinho. Esse outro riozinho aqui, ó, também tem outra subbacia. Aí, deste outro trecho, você vai ter outra área de drenagem. Enfim, então, pessoal, cada trechozinho desses rios, você vai tendo várias subbacias. A que vai interessar pra gente é esta aqui. Por que que eu dei um draw a box tão grande? Porque, pessoal, vocês notem, ó, que o meu retângulo, ele está abrangendo totalmente a minha área de drenagem, tá? Se eu tivesse dado um draw a box meio pequenininho, eu vou gerar aqui com vocês rapidinho, tá? Ó. Terreno, gerar bacia. Vou gerar uma segunda bacia, tá? Eu vou pegar aqui uma área de propósito, ó, bem pequenininha. Ok? Deixa eu pegar aqui uma menorzinha. Vou dar um OK, vou dar um OK. Vocês vão ver, pessoal, que se você não for muito generoso, ó, vocês notem que a bacia ela comeu um pedaço aqui que era para ter. Ó, comeu um pedaço aqui embaixo e comeu um pedaço aqui em cima, tá? Então a bacia ela acabou, né, tendo aqui uma limitação, tá? Então normalmente esse Dropbox você dá bem generoso mesmo para pegar toda a área de drenagem. Pessoal, o que é importante aqui nesse projeto é justamente a área, ó. Você clicar aí com essa ferramenta aqui de informação, tá? Você clica aí nessa ferramenta de informação. A área de drenagem que tu tens é de 11,7
79 quilômetros quadrados. E um perímetro, ó, de 24 quilômetros, tá? Esses parâmetros aqui eles vão servir de base para justamente calcularmos, né, o volume afluente, o volume acumulável, o volume regularizável, que precisa da bacia, da área da bacia, a área de drenagem, tá? Então, nós já temos aqui uma área de drenagem que é justamente essa área de 11,79 quilômetros quadrados, tá? Pessoal, perguntas? Dúvidas? Podemos fechar nossa aula de hoje? Tudo bem? Próxima aula, gente, nós vamos continuar com esse projeto, tá? Na próxima aula nós iremos ver como gerar cota, área e volume, vou deixar para a próxima aula, e como nós analisaremos as chuvas dessa bacia. Eu vou atrás aí dos postos pluviométricos e vamos analisar, certo, as chuvas desta bacia hidrográfica. E assim nós podemos concluir a parte de hidrologia e cartografia para dimensionamento do reservatório, tá? Pessoal, o que vocês vão fazer aí para me enviarem este projeto? Então vamos lá, ó. Vocês vão selecionar, ó, vocês vão clicar aqui, selecionando todas as layers que vocês fizeram até o momento, tá? Selecionando todas as layers, gente, vocês vão fazer o seguinte, ó. Você vem aqui em File, vão procurar aqui Exportar e vão procurar esta opção aqui, ó. Exportar Global Mapper Mobile File. Por que tem que ser essa opção, gente? Porque o arquivo gerado, pessoal, ele está apenas lendo essas informações lá daqueles outros arquivos que eu disponibilizei para vocês, tá? Ele cria aqui um projeto, mas as informações de relevo, a imagem lá do distrito, rios, etc., ele está puxando, ele está como se fosse abrindo em tempo real aqui os arquivos, né, externos. Então, quando você faz esse export aqui Global Mapper Mobile, ele incorpora um arquivo com todas aquelas informações, tá? Então vocês vão fazer isso. Vocês vão clicar em File. Primeiro vocês vão habilitar todas as layers do teu projeto. Você vai em File, Export, Global Mapper Mobile File. Aqui ele vai perguntar, vai usar, né, a projeção TM? Sim. Não precisa clicar mais em nada. Dá só um OK. E aí vocês vão salvar aí o projeto de vocês. Certo? Barragem, UFC. Eu vou botar meu nome. Coloca o nome de vocês. Ele vai salvar no arquivo, ó, GMMP. Então eu vou salvar aqui o meu projeto. E, pessoal, se você salvar, dar um Ctrl S aí, ele também vai pedir para salvar nesse outra extensão, ó, GMW. Então vocês podem também salvar, certo? Na versão local de vocês, ok? Então vou clicar aqui no disquete ou file e vou salvar meu workspace ou dar um Ctrl S. E aqui eu vou colocar também barragem UFC, tá? Não vou colocar meu nome, pessoal, porque esse projeto aqui, como é um projeto local, vocês não vão me enviar esse projeto, tá? Então, eu vou salvar aqui, ele salva com duas extensões. Então, eu vou mostrar aqui para vocês onde eu salvei. Deixa eu ver aqui, aula, terça-feira, parte 1. Deixa eu ver onde foi que ele salvou. Ctrl Shift S. Ah, salvou na área de trabalho.
Tá, então vou abrir aqui, pessoal, na área de trabalho. Você tem aqui esse arquivo, ó, esse Global Mapper Workspace de 12 megas, tá? E teve um mobile que eu não sei onde foi que eu salvei agora o mobile. Deixa eu ver aqui onde é a opção de exportar. Mobile, ok. Ah, eu salvei em alunos, pronto, na pasta alunos. Então, pessoal, esse arquivo mobile, ó, que ele criou, tá? Global Mapper Mobile Pack, é esse que vocês irão me mandar, tá? Eu vou criar um formulário, o meu arquivo deu quase 10K, quase 10 mega, né? 9,8 megas. Então, é esse arquivo que vocês vão estar me mandando nessa extensão Mobile Pack. Então, você gera dois arquivos? Gera dois arquivos, tá, pessoal? Você vai gerar um arquivo mobile, para vocês estarem me enviando esse arquivo, e vocês vão salvar o projeto no computador de vocês, que foi esse arquivo aqui, /GFC, né, na extensão Global Mapper Workspace. Pessoal, tudo bem? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Deixa eu abrir aqui o chat de vocês. Beleza? Podemos finalizar nossa aula? Ok? Gente, então era isso que nós tínhamos para ver, certo? Semana que eu vou deixar disponível aí um link, um formulário, ainda vou publicar lá no Google Sala de Aula para vocês estarem me enviando, certo? Vai estar aberto hoje, eu vou deixar aberto, pessoal, até sexta-feira, tá? Então, para quem não assistiu a aula, ou quem não conseguiu acompanhar e instalar o software, pode estar fazendo posteriormente até sexta-feira. Ah, professor, tive problema, então não estou conseguindo instalar o software, certo? Vocês me falem, eu posso estar mandando uma versão um pouco mais simples aí, certo? Que às vezes depende do computador, tá? Mas o procedimento vai ser o mesmo, então se vocês tiverem qualquer problema na instalação, me avisem, certo? Que eu vou estar tentando resolver aqui com vocês, tá? Pessoal, então era isso. Eu vou parar aqui a gravação. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Não sei se esse software é mais fácil ou menos fácil aí que o QGIS. Aí quem já usou o QGIS me fala aí depois, tá? Mas enfim. Gente, semana que vem então, parte 2 dessa aula, a gente vai concluir esse nosso projeto, tá bom? Pessoal, então até mais. Um bom dia a todos. Uma ótima semana para vocês e até a nossa próxima aula, tá?